No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos sacieis. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que receba salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei a madeira. Edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas ei que veio a ser pouco. E esse pouco quando o trouxestes para a casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retenho os céus sobre o vosso orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. Eles vieram e fizeram a obra da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês, segundo o ano do rei Dário. No sétimo mês, ao 21º do dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é essa como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar, a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: Se alguém leva a carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isso santificado? Os sacerdotes responderam: Não. Disse Ageu: Se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo: Ficará imunda. Então respondeu Ageu, dizendo: Assim este povo. É assim essa nação diante de mim, diz o Senhor, e assim é todas as obras de suas mãos, e tudo o que ele oferecem é imundo. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isto, desde este dia em diante,
antes que se lançasses pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes que sucedem estas coisas, vinha alguém a um montão de grão, de 20 medidas, e havia somente 10. Quando vinha ao largar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, com ferrugem e com saraiva, e em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, pois, vós, rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas. Porventura, há ainda semente no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romeira, a oliveira, não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias no primeiro mês. Fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: Farei tremer os céus e a terra. E transformarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos gentios, e transformarei os carros e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos.